Bom, quero dar boas-vindas a todos vocês aqui na minha casa, no meu quartinho aqui de oração, onde normalmente eu estudo, oro, e quero agradecer também porque nós podemos entrar na vossa casa hoje, não é? Que bênção nós podemos estar juntas. Nós estamos em isolamento social físico, mas nós não estamos em isolamento social emocional e espiritual. Isso é uma bênção, porque nós podemos estar juntas dessa forma, nessa nova plataforma, né, que o Senhor proveu aí para a igreja. Glória a Deus por isso. E eu quero ministrar uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração hoje pela manhã, o Senhor alicerçou essa palavra em mim, e eu quero partilhar ela com você. E está lá em Eclesiastes 11, de 1 a 6. Normalmente, as pessoas usam esse texto quando vão levantar ofertas, não é? Mas eu não vou levantar ofertas. A oferta nesse dia, a oferta nesse tempo é a nossa própria vida, né? Mas aqui Salomão diz assim, ó, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Eu creio que essa é uma palavra muito oportuna para o nosso coração, e já várias vezes aqui nessa reunião foi falado de pão, né, de avivamento. Eu acredito mesmo que nós estamos num tempo muito especial, que o Senhor nos trouxe para dentro para fazer alguma coisa muito grande na nossa vida, e o Senhor tem feito isso de dentro para fora. Agora eu fico imaginando quando essas portas se abrirem, como é que o Senhor não vai fazer através da vida da sua igreja no mundo. E baseando-me nessa palavra, o que veio ao meu coração não é tempo de observarmos o vento nem olharmos para as nuvens. Nós estamos num tempo muito desafiador e nós não podemos nos intimidar pelos ventos ou pela chuva e pelas nuvens, né? Eu não sei aqui se alguma desse grupo já teve a oportunidade de plantar alguma coisa, não é? Meu pai foi agricultor, então todas as vezes que a gente precisava de semear alguma coisa, nós tínhamos que avaliar os tempos, as estações, se era estação de chuva, aquele tipo de semente, se era para aquele tempo, né? Porque tem que avaliar se é época de seca e tal. E quando Salomão ele escreveu isso aqui, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, ele está fazendo referência a um costume antigo do Egito, em que, uma vez por ano, né, nas cheias do rio Nilo, eles lançavam o seu pão. O pão aqui na Bíblia, essa palavra aqui, ela é literalmente grão ou semente. Então, lança a tua semente sobre as águas, lança o teu pão sobre as águas. Então, os egípcios lançavam uma vez por ano nas cheias do Nilo e eles esperavam. A semente ela ficava soterrada ali. E quando o rio Nilo baixava, eles podiam ter, então, a planta viçosa, que dava o seu fruto. E era muito fruto. E interessante que Salomão ele fala que assim, lança o teu pão. Ele está falando algo que tem a ver conosco, é uma atitude nossa, né? Começa em nós, é a nossa parte de lançarmos o grão, de lançarmos o pão, de lançarmos a semente, porque depois de muitos dias o acharás. Aí ele já está falando de uma parte que não tem a ver conosco, não depende de nós. O lançar o pão, o lançar o grão, o lançar a semente tem a ver conosco. Mas aí, depois, o acharás já não tem muito a ver conosco, porque esse depois tem a ver com uma colheita que não vem no nosso tempo, vem no tempo de Deus. Com certeza, nós vamos achar de volta a semente que nós lançamos sobre as águas, porque há uma lei, a lei da semeadura, que Paulo fala aos Gálatas. Paulo fala, tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Então, é claro que aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Não é? Então, já foi orado aqui nessa reunião, já foi declarado aqui, e eu creio e tomo posse dessa palavra para a minha vida, para a minha casa, para o meu ministério,
que o Senhor vai operar milagres em todas as áreas, especialmente na área financeira, né? Porque a palavra do Senhor diz assim, que o Senhor ele dá pão ao que come, dá semente ao que semeia. E quando o Senhor nos dá o grão, nos dá a semente, nos dá o pão como semente, nós temos a opção também de ou nós fazemos o que Salomão está dizendo aqui, lançamos sobre as águas, semeamos, ou comemos. Se nós comermos a semente que o Senhor nos dá, nós vamos comer uma vez só, mas nós não vamos ver uma grande colheita que vem dali, não é? Então, assim, a importância de nós entendermos que lançar semente numa época de ventos e de nuvens também é uma questão de fé. E eu creio que nós estamos aqui nesse tempo desafiador e entendendo que quanto mais nós semeamos, mais nós vamos colher, né? Se nós guardarmos a semente, nós não vamos colher. E no versículo 2, ele diz assim, reparte com 7 e com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. E no 3 ele fala que vai haver chuva. Ele fala assim, estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra. Eu acredito, e eu creio que muitas de nós também acreditamos, que o Senhor está preparando uma chuva torrencial para os nossos dias. Nós estamos aqui a ponto de vivermos o maior avivamento da história até hoje. Deus está fazendo algo muito, muito especial e trouxe-nos para dentro para nos preparar para essa chuva que vai trazer esse avivamento. Moisés, quando falou para o povo em relação à chuva, 2 tipos de chuva que Deus traz sobre a terra, e são 2 tipos de chuva que vêm exatamente antes da colheita, antes de haver um avivamento, que é a chuva temporã e a chuva serôdia. Ele diz para o povo em Deuteronômio 11:14 assim, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhais o vosso grão, e o vosso mosto e o vosso azeite. E Joel, ele traz uma profecia baseada também nesse princípio de Deus, né? Em antes da colheita, trazer chuva temporã e serôdia. Joel, no capítulo 2, quando fala do derramamento do Espírito, em que filhos e filhas profetizarão, jovens terão visões, velhos sonharão, o Senhor vai usar servos e servas, o Senhor vai usar pessoas que têm nome, pessoas anônimas. Hoje o Senhor tem usado a todos e de dentro para fora. Joel, ele declara que quando o Senhor começar, né, a trazer sinais nos céus e na terra, no sol e na lua, o Senhor vai trazer chuva temporã e serôdia antes. E olha que ele fala aqui no Joel 2:23, e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. O que era a chuva temporã? Era a chuva que vinha na altura do plantio, na altura em que se lançava a semente na terra. Porque essa chuva torrencial, né, essa chuva temporã, ela vinha para preparar a terra, para trazer mais qualidade para a semente. Agora, pertinho da colheita, vinha a chuva serôdia, que ela vinha para tornar aquela planta mais viçosa, mais poderosa. E nós vemos isso quando? Quando é que Deus enviou a chuva temporã e serôdia no Novo Testamento? No dia de Pentecostes, ou na altura do Pentecostes, entre a Páscoa e o Pentecostes. E nós estamos exatamente nesse tempo. Nós estamos nesse tempo, entre a Páscoa e o Pentecostes. E é muito interessante, não é, que muitas de nós temos ouvido, falado, ministrado, que é como se Deus tivesse nos colocado de volta dentro do cenáculo, dentro de casa. E nós estamos ainda dentro de casa, experimentando essa chuva temporã, porque o Senhor está trabalhando na qualidade da semente. O Senhor está trabalhando nos nossos sonhos, na nossa visão. Não é tempo de nós pararmos de sonhar, não é tempo de nós pararmos de planear. Agora é tempo de recebermos a chuva temporã, porque pertinho do Pentecostes, o Senhor vai mandar a chuva serôdia. Eu creio, recebe isso como uma palavra profética para a sua vida, para o seu ministério e para a terra. Porque Deus, ele não faz nada sem propósito. Tudo que Deus faz tem uma linha, sabe? Tudo que Deus faz tem um padrão. O Senhor está fazendo de novo esse padrão. A festa do Pentecostes, ela não chamava Pentecostes, chamava porque Pentecostes quer dizer 50 dias, né? Então era 50 dias depois da Páscoa. Mas a festa, na verdade, chamava-se Festa das Colheitas.
Então, o Senhor mandou chuva temporã, o Senhor mandou chuva serôdia, e veio fogo, veio o poder de Deus, veio o Espírito Santo, e no dia de Pentecostes houve o quê? Uma grande colheita. Porque Pedro pregou a palavra e quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. Então, a gente vê, Jesus tinha 12, depois 70, depois no cenáculo, esperando o Espírito Santo, tinha 120. Aí, naquele dia, passaram a ser mais de 3.000. Daqui a pouco, já eram 5.000. E daqui a pouco, dia a dia, o Senhor foi acrescentando a igreja, aqueles que iam sendo salvos, e por toda a terra, nós estamos aqui como prova que o Senhor mandou chuva temporã e chuva serôdia, né? O evangelho tem alcançado as nações, tem alcançado a nossa vida. Então, todo avivamento ele é precedido de chuva temporã e chuva serôdia. Então, Salomão está dizendo aqui, olha, vai vir chuva. Vai vir chuva. Antes da chuva, nós temos que fazer o quê? Não temos que olhar para o vento e para a nuvem. Né? Versículo 4, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. E nós estamos em tempos de ventos e de nuvens. Há uma nuvem negra a cercar o mundo. Né? E se nós, como igreja do Senhor, olharmos para os ventos e para as nuvens e deixarmos de lançar o pão sobre as águas, nós não vamos ver uma grande colheita. Então, a tendência que nós temos em tempos difíceis, em tempos de nuvens, em tempos de vento, é de nos tornarmos muitas vezes passivos, né? Ociosos. E, às vezes, até por uma falsa espiritualidade ou falsa prudência. Como é que eu vou semear nessa época difícil? Como é que eu vou me entregar nessa época difícil? Agora é época de ficar dentro de casa quietinho, agora é época de não fazer nada. E aí a gente vai, não é? Tentando ser espiritual e prudente e acaba entrando na passividade e muitas vezes na ociosidade. E Deus não tem isso para a nossa vida. Né? O Senhor, ele fala para nós aqui através de Salomão, lança o teu pão sobre as águas. E que tipo de pão, que tipo de grão, que tipo de semente nós temos para lançar sobre as águas? E eu entendo, primeira coisa aqui, que grão, ele fala do quê? Ele fala da nossa vida. Porque Jesus, antes de ir para a cruz, logo pertinho, né, dele ir para a cruz, ele disse assim, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica sozinho. Mas se morrer, dá muito fruto. Ele estava falando dele. Então, assim, eu acredito, minhas irmãs, acredito mesmo, que esse é o tempo de nós cairmos na terra, para nós morrermos, para nós darmos fruto. Esse é o tempo de nós negarmos a nós mesmos e falarmos, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como ela é feita no céu. É tempo da gente, sabe, se humilhar diante de Deus, clamar ao Senhor pela sua misericórdia. Eu não sei vocês, mas eu tenho notado muito que a igreja, ela tem pregado muito, ela tem acreditado, mas eu não vejo lágrimas nesse tempo na igreja. Não vejo um coração em arrependimento, sabe? Eu não vejo muitos crentes chorando com quem chora. Eu não vejo... Há declarações, a gente sai na janela, a gente canta, a gente ora, mas eu não vejo o que a palavra do Senhor nos manda fazer como ministros do Senhor, ministros do altar, chorar entre o pórtico e o altar, clamar pela misericórdia de Deus em lágrimas, sabe aquelas lágrimas quentes de contrição, de nos colocarmos no lugar do nosso povo, da nossa nação, da nossa família, e assumirmos o pecado da nossa terra como nosso pecado, e falar, Deus nos perdoe. Muitas vezes a gente só está olhando para as nuvens e só está olhando para os ventos, que o Senhor possa nos ajudar a lançarmos a nossa vida. Esse é o tempo de nós movimentarmos o reino de Deus nessa nova plataforma que nós estamos vivendo. Não é tempo da gente se fechar em nós. Nós temos que mover o reino de Deus, porque tudo isso vai passar e só os ousados vão prevalecer. Só quem está lançando a sua vida vai prevalecer, vai ver o que o Senhor tem preparado, né? Quem ficar observando o vento, ficar observando a nuvem, olha, não vai ver a glória de Deus, não vai dançar na chuva, não vai participar da colheita. Uma coisa que eu sempre gosto de falar é quando Josué, eles estavam prestes a entrar em Jericó para destruir aquilo tudo, tomar conta de tudo. Ele falou algo para o povo muito interessante. Ele disse assim, santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ele não disse santificai-vos para que o Senhor faça. Porque Deus, ele vai fazer, independente se eu me santifico ou não,
independente se eu acredito ou não, independente se eu trabalho para ele ou não, ele vai fazer porque ele é Deus e ele tem a sua agenda. Deus vai cumprir a sua agenda. Mas quando Josué ele fala santificai-vos, porque o Senhor fará, ele estava querendo dizer assim, santificai-vos, porque só quem se santifica vai poder experimentar e viver o que o Senhor vai fazer. Então, nos nossos dias, igualmente, lançar o pão sobre as águas é a primeira coisa, lançar a nossa vida e nos separarmos para Deus, estarmos dispostos a fazer aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. E interessante também pensar nessa questão do isolamento social, que muita gente tem aproveitado o isolamento social para se isolar dos relacionamentos. O isolamento é, como eu falei, né, social, físico, mas não é emocional. Não é isolamento pastoral. Não é isolamento de discipulado, não é isolamento de oração. Até porque assim, a nossa santidade, né, olha os santificai-vos, a nossa santidade, a nossa santificação, ela passa também pela vida do outro. Porque todas as vezes que a gente lê na Bíblia, a palavra santo no singular está se referindo somente à pessoa de Deus. Mas quando está no plural, está se referindo à igreja, aos santos, né? Aos justificados. Então, a vida do meu irmão, ela ajuda a minha vida a se tornar mais santa, porque é um amigo que vai ali afiando a vida do outro. Isso é extremamente importante. Então, a questão de você e eu termos, né, vídeos no Facebook, no YouTube, no Instagram, e ter lá milhares de visualizações, não quer dizer muito, não quer dizer muita coisa. O que quer dizer, o que conta, na verdade, são os relacionamentos um a um que nós estamos mantendo nesse tempo aí de quarentena, não é? Lançando a nossa vida para esse cuidado das pessoas, para esse cuidado diário, porque é isso que vai prevalecer quando acabar essa quarentena. Quando a igreja voltar ao normal, que a gente não sabe quando vai ser, o Senhor sabe, é isso que vai prevalecer, não é? O que a gente fez, o que a gente lançou na vida das pessoas, o nosso pão que nós lançamos, que aí vem também a questão da generosidade, o lançar o pão, o lançar os grãos, também eles falam da generosidade. E tem muita gente com medo, retendo aquilo que poderia servir para uma grande semeadura, né? Muitas pessoas podem pensar assim, né? Eu sei que a maioria aqui são pastores e líderes, e eu sei que muitas pessoas pensam o que vai acontecer na minha vida se eu semear minhas economias ou aquele recurso que eu tenho guardado. E não sei aqui as igrejas de vocês, mas a nossa baixou mais de 50% na arrecadação nesses últimos tempos, desde que começou a quarentena. Então, tem sido um desafio muito grande. Eu sei que o Senhor vai suprir em nome de Jesus, né? Mas é muito importante que nós tenhamos esse entendimento que exatamente em épocas de crise, em épocas em que tem ventos e tem nuvens, é que nós devemos semear, é que nós devemos cuidar da terra, é que nós devemos cuidar do reino de Deus e da casa de Deus. Porque assim, a generosidade em tempos de crise é que ativa os milagres de Deus. Ativa os milagres de Deus de uma forma tremenda e sobrenatural. Por exemplo, quando Elias chegou lá no Monte Carmelo para envergonhar os profetas de Baal, não chovia em Israel por 3 anos e meio. E o que ele pediu o povo para colocar no altar, quando ele reparou o altar do Senhor? Água. A água era um artigo de luxo que valia mais que ouro naquela altura. E ele não pede só um cântaro de água, ele pede 12. E aí, novamente, eu volto para a questão da santidade, da unidade, né? Da igreja como um todo. Porque, assim, Elias, ele mandou trazer 12 cântaros, mas também ele mandou construir o altar com 12 pedras. E naquela época, Israel estava todo dividido. Havia as 10 tribos do norte, as 2 tribos do sul, mas Elias fez um ato profético. Ele quis colocar Israel todo junto, Israel unido. E mesmo que nós estejamos agora cada um na sua casa, nós também somos um povo e devemos ser coesos, porque Deus ele trabalha na unidade, na nossa santidade. Então Elias ele disse, tragam também agora a água, 12 cântaros de água. Era realmente uma oferta sacrificial. Mas eles envergonharam ali os falsos profetas e o nome do Senhor foi glorificado. Então, assim, eu acredito que se o povo, se Elias, eles não tivessem observado essa questão de trazer a água e ficassem olhando para o tempo de seca, eles não teriam visto a glória de Deus. Eles não teriam envergonhado o inimigo. E nós estamos num tempo de muita batalha espiritual. E assim, só
nós só vamos conseguir destronar os altares profanos e realmente envergonhar o diabo se nós declararmos com a nossa vida, com os nossos recursos, que nós não andamos com Mamon. Mamon não é o Deus da nossa vida, não é o nosso Senhor. E sabe, muitas vezes nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes, nós estamos dando glórias a Mamon. Às vezes a avareza, o medo de semearmos nessa época difícil, né? Observando o vento, observando as nuvens, nós estamos declarando, olha, Mamon está exercendo uma influência sobre a minha vida. E nós não podemos aceitar isso, porque Mamon não é o nosso Senhor. Jesus, ele citou só 2 senhores, que é Deus e Mamon. O nosso Senhor chama-se Jesus Cristo, e Jesus Cristo, diz a Bíblia, ama aquele que dá com alegria. Então é hora de nós lançarmos o nosso pão sobre as águas em todos os sentidos. E assim, a última observação que eu fiz nesse texto, né, do lançar o pão, é que lançar o pão tem a ver com levantar a nossa voz, com lançar a palavra, lançar aquilo que Deus tem colocado dentro de nós, como profetizou Isaías, né? Clama em alta voz, não te detenhas, perturbe os moradores da terra. Porque assim, há muito pão na minha vida, há muito pão na sua vida. O Senhor tem nos dado tanto, o Senhor tem nos dado banquetes e banquetes. Olha quantos anos. Muitas aqui têm servido ao Senhor, têm recebido pão, têm estado, né, com a mesa farta, e agora é hora da gente partilhar. Agora é hora de partilhar o que o Senhor nos ensinou. Não é ficar olhando para o mundo e falar, mas vai vir o mal sobre a terra. E aí, Salomão ele fala assim, ó, reparte com 7, com 8, porque não sabe que mal haverá sobre a terra. É exatamente porque tem o mal na terra, ou virá mais ainda, que nós devemos semear, que nós devemos partilhar o que o Senhor nos tem dado. Então, assim, a igreja nesses dias, ela precisa realmente ser despertada, para levantar a sua voz, porque a igreja tem o alimento que pode matar a fome, saciar a fome dessa nossa geração. E há muita coisa que nós podemos fazer, não só através das redes sociais, nós podemos fazer amando as pessoas, sendo uma voz na vida das pessoas, né? Cuidando das pessoas, cuidando aqui umas das outras. Eu acredito que essa reunião aqui é uma forma também de nós cuidarmos umas das outras, né? Oramos juntas, cantamos juntas, recebemos uma palavra de Deus, nós estamos semeando aquilo que o Senhor nos tem dado na vida umas das outras. Então, assim, lançando pão sobre as águas, porque um dia nós vamos colher, um dia nós vamos receber tudo isso de volta, né? E o que eu falei aqui, que eu me preocupo muito com essa questão da igreja não estar uma grande parte da igreja, ela tem estado muito distraída com os dias que nós estamos vivendo. Deus está trabalhando, Deus tem uma agenda, como disse Salomão aqui, assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Então, se nós não podemos ficar colocando a culpa na China, na nova ordem mundial, nos Illuminati, no Papa, no A, no B ou no C, porque tudo está rigorosamente dentro da agenda de Deus. Esse tempo é um tempo que o Senhor quer que a gente clame pela chuva, temporã e serôdia, e que estejamos preparadas, lançando pão sobre as águas, porque as águas elas vão ser baixadas e nós vamos ver os frutos. Nós vamos viver novamente o Pentecostes, como orou a pastora Núbia. Eu lembro quando eu era menina, cantava um hino que dizia assim, começar em mim, alguém aí lembra? Quebra coração, para que sejamos todos um, como tu és em nós. É começar em nós, começar em nós, Senhor, eu sou o pão, eu sou o grão, eu sou a semente que o Senhor quer usar nesse tempo. Mas eu quero me lançar, eu quero aceitar morrer, eu quero me entregar para aquilo que o Senhor quer fazer na vida da minha geração. E aí Salomão termina dizendo, pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual semente prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então, louvado seja o nome do Senhor por isso, né? Porque realmente o Senhor ele tem nos levantado, viu? Você é uma mulher de Deus, você é uma mulher que tem aí, não somente tem o grão, você é o grão que Deus quer usar nesse tempo. E quando chegar essa chuva aí, olha, ninguém vai nos segurar mais. Eu creio, dia 31 de maio é o dia de Pentecostes. Eu acredito nessa visão profética que Deus está preparando alguma coisa muito grande, sobrenatural, algo que nunca vivenciamos,
algo que as gerações passadas não vivenciaram. Como fala Hebreus capítulo 11, né? Os heróis da fé, eles morreram esperando a manifestação da promessa. Mas Deus, aprove a Deus separar algo melhor a nosso respeito, para que os heróis da fé não fossem aperfeiçoados sem nós. Então, a nossa geração, ela é uma geração muito privilegiada. Nós precisamos, minhas irmãs, estar preparadas mesmo, porque haverá uma grande colheita de almas, uma grande colheita aí para a glória do nome do Senhor. E eu queria orar com você, não sei se a pastora Karine quer orar. Estava